Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Eu sou o Paulo Renato, meu pai Sérgio, e nós vamos conversar um pouco sobre o jogo do Grêmio contra o Remo. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um recado para o senhor Luiz Castro, que esse clube não pode se entregar desse jeito para um clube que nem o Remo. Com todo respeito ao Remo, mas não é assim. A gente não pode deixar o Remo jogar e ser melhor que nós dentro da nossa casa e ainda normalizar isso. O Luiz Castro tem que entender que ele não está num clube de esquina. O nosso Grêmio não pode se entregar assim. Bom dia a todos. Lembrando que esse canal é um canal de opinião de torcedor para torcedor e este vídeo aqui é um oferecimento de Água Mineral Itaara, Pitana Barber Studio e Studio Fitness. Antes de mais nada, pessoal, a gente gostaria de pedir aí para você curtir, por favor, deixa o like, não custa nada, né? O botão tá ali, só clica no like, né? Deixa o comentário de vocês, o que vocês acham das nossas opiniões, se vocês têm outras opiniões, outras coisas a comentar, né? Se inscreve no canal, nos dá essa força aí, tá? Bom, pessoal, o jogo de ontem foi um horror, um show de horrores, né? Para mim, muita culpa do técnico, mas eu também não vou tirar das costas dos jogadores, né? Pareciam que estavam brincando em campo, principalmente no primeiro tempo, e não condiz com o sangue gremista, né? Os jogadores têm que entender que não importa o adversário, na nossa casa a gente tem que mostrar garra e força sempre e, acima de tudo, superioridade. A gente já não tem rendido bem fora de casa, mas dentro de casa não dá para ser assim, né? Veio uma direção dizendo que ia fazer diferente, mas a gente está vendo as mesmas coisas que a gente vê há um bocado de tempo já, né? E um técnico que chega e praticamente normaliza tudo, né? Diz que entende que o trabalho dele está sendo ruim em termos de resultado, mas não em termos de trabalho. Mas como o trabalho dele não está sendo bom? Não está sendo bom, não. Não adianta só não vir o resultado, mas pelo menos que jogue bem, e isso não está acontecendo, né? Teve alguns lapsos, né, em que jogou bem, mas já faz vários jogos que o desempenho tá desastroso. E contra o Lanterna, não dá. Bom, eu posso dizer assim que eu já tenho até um apelido para ele. É o Pinóquio português, né? Vocês lembram desse personagem, né, que quanto mais mentia, mais o nariz crescia. Ele me parece ser um Pinóquio, com um aspecto, né, interessante de querer dar um ar de autoridade, um ar de conhecimento, um ar de trabalho e um ar de que reconhece falhas, mas depois ele não reconhece as falhas. Bom, o time ontem foi muito mal. Começou mal escalado, mal posicionado em campo, com uma atitude fraca, nós sendo, né, por boa parte do tempo, sofrendo pressão do Remo. Quando nós íamos ao ataque, o Remo, né, até com um jogador até pesado, que é o Patrick, estava pesado, desarmava com facilidade nossos jogadores. Eles é que tiveram chances de gol, poderiam ter marcado mais de um gol na primeira etapa. Nós praticamente não tivemos chance, tivemos aquela bola na trave do Amuso só, né? Era um time que errava passes, principalmente, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, no terço final errava passes demais, muito erro de decisão. Quando o Remo atacava, os nossos volantes não conseguiam dar uma proteção adequada para a zaga, ficava fácil para eles, ficavam com a segunda bola.
Então, assim, ó, que trabalho bom é esse que está acontecendo. Que mudança, né, de trabalho, de filosofia que implantaram, né, que a longo prazo, mas quanto prazo a gente tem que dar, né, para ver um trabalho real? A gente tem que ir para a segunda divisão, voltar da segunda divisão, perder ou não ganhar nada esse ano para esperar um bom trabalho ano que vem, com tantas contratações, com uma folha salarial altíssima, uma folha paralela altíssima, dívidas enormes. O que melhorou? Não, e o pior de tudo, pai, é que veio uma promessa que nós estamos... o Mano Menezes, estamos tirando o Mano Menezes, mas vai vir um técnico europeu com futebol moderno, e por moderno leia-se ofensivo, né, que vai pressionar alto. A gente tá vários vídeos aqui dizendo após os jogos, para de retrancar, cara, principalmente na primeira parte. Sim. Pra quê? Sim, aí vem um ponto que em vídeo nenhum eu tinha falado, mas eu era favorável à continuidade do Mano Menezes, né? Estaria sendo muito mais, até em termos de economia. E outra, ele já tinha pego a mão, acertado mais o time no final do Brasileiro do ano passado, tanto é que a gente conseguiu, né, se livrar da segunda divisão e ainda em alguns jogos mostrando um futebol de uma certa qualidade. Pô, com o grupo que ele que tem hoje, o Mano Menezes faria o mesmo trabalho, ou melhor, do que o Luiz Castro está fazendo, porque acusam o Mano Menezes de ser retranqueiro, mas o Luiz Castro faz igual. Não, olha, já fora de casa, tentar uma vez até vai. Agora, dentro de casa, contra o time que até ontem era o Lanterna, tu entregar a bola para eles e deixar eles jogar e querer jogar de modo reativo. Cara, o Luiz Castro transformou o Grêmio num time pequeno, para aí. Se é para ser um time do interior do Rio Grande do Sul, a gente muda a sede. Né? A gente escolhe uma cidade do interior. Não, o Grêmio em casa pode ser qualquer time dos grandes, a gente já pede como torcedor para que jogue para frente, né? Que não retranque. Agora, contra o Remo, o Grêmio tinha que ter se instalado na área deles do início ao fim e bombardeado eles desde o início. Aí o que acontece? A gente tem que ver o Remo pressionando, o Everton, o melhor jogador da partida, o goleiro. A gente queria tanto ver o Everton se afirmar, né? Se afirmou ontem. Se afirmou, mas não é do modo que a gente queria ver ele se afirmar. A gente queria ver ele se afirmar num jogo decisivo, sabe? Um jogo em que é de um lado e do outro. Não desse jeito. E aí o Grêmio vai pro segundo tempo querendo mostrar superioridade e a única coisa que sabe fazer é chuveirinho, ficar cruzando a bola para a área. Volume de jogo e chuveirinho, volume de jogo e chuveirinho, e ficar passando a bola de um para o outro à frente da linha de defesa deles, da primeira linha deles de defesa. Sem ninguém tentar penetrar de maneira nenhuma. Não existia nenhuma tentativa de penetração. E o pior, nem individual, nem por passes. E o pior de tudo é ter que ouvir o nosso técnico na entrevista coletiva dizer, não, porque eles estavam com 2 linhas de 4 postas e então o miolo estava muito fechado, então só tem como chegar pelas laterais lançando a bola na área. Sim, mas vai a linha de fundo também. E outra coisa, trama uma jogada pelo meio. Quando ele tenta fazer 2 linhas, uma linha de 5 e uma linha de 4, o pessoal consegue mesmo assim se infiltrar na área, tocando bola. Não é o único jeito de se entrar na área, não é lançando a bola pela ponta. Não é o único jeito, nem fazendo chuveirinho da intermediária. A gente não ia linha de fundo. A gente só faz o famoso chuveirinho. Mas o que eu tô querendo dizer é que não é só Sim, pelas... Cara, tu tem que variar a jogada para tu poder puxar
né? Você tem que Era muito confundir a previsível. marcação deles. Era muito previsível a nossa jogada. Exato, porque daí eles botam mais homens dentro da área e deixa lançar, porque a probabilidade de tu conseguir fazer alguma coisa é muito pequena. Aí tu vê o nosso técnico dizendo que não tem outra coisa a ser feita? E se é para jogar assim, vamos treinar fundamento, porque assim a maior parte dos chuveirinhos, desses cruzamentos na área, eram mal executados, ou eram baixos, ou eram com muita força, passava por cima da área, alguns até saíam. Então o Grêmio mostrou mais volume de jogo no segundo tempo, mas continuou não apresentando bom futebol. É uma coisa assim, ó, impressionante. E aí eu volto ao que eu já falei no vídeo passado. Nós fizemos um contrato de 2 anos, com uma rescisão de contrato, que vai ser caríssima para o Grêmio se tiver que desistir desse trabalho, né? Então nós provavelmente vamos estar amarrados a ele por questões financeiras. Olha, eu espero muito que não aconteça, mas eu tô muito decepcionado já e sem esperança. Olha, espero estar errado, espero que logo engrene, mas ele não é técnico moderno e eu vou ser bem sincero, aí eu vou me chamar de Renazete, né, Renato Zete, mas talvez ele tenha que olhar menos teoria e mais prática, porque é como o Renato diz, né? Às vezes tem que entender de futebol, não adianta só ficar estudando. Porque vem com fundamento, mas na hora que precisa explicar por que não conseguia entrar, diz que não existia outra opção. Aí é basicamente o que veio aos meus ouvidos eu não sabia mais o que fazer, a não ser ficar falando para eles cruzar a bola na área e bem como tu apontou, pai, não era nem da próxima linha de fundo, né? Não ia até a ponta mesmo, era da intermediária a maior parte. Que então dificulta a linha, a bola jogada na área, mais ou menos da intermediária, ela tem uma trajetória e vai num sentido em que o zagueiro está vendo a bola de frente e o atacante não. Quando a bola é cruzada da linha de fundo, isso se modifica, né? A bola vem com um sentido em que o atacante está olhando, né, e vendo a bola vindo do fundo, né? E ele está podendo olhar a goleira de frente. Isso facilita o trabalho para quem vai finalizar. E dificulta para quem vai defender. Pois isso aí todo mundo sabe desde sei lá de que década, mas no mínimo desde a década de 70, que é quando eu me lembro que comecei a assistir futebol. Mas pelo menos o TT entrou um pouco menos pior, e eu vou dizer menos pior porque não ele entrou, se esforçou, mas tentou mais. Ele se esforçou muito mais, mas não mostrou ainda o que veio. Nardoni, mesma coisa. Agora a gente já pode começar a dizer que Dodi entrou e melhorou. Mas claro, porque tem mais velocidade, mais empenho, né? Então... Exatamente. Olha, eu estou muito preocupado com esses investimentos que foram feitos, que não foram poucos, né? Não foi o Arthur entrou e deu outra dinâmica para o time, pelo menos tinha assim, mas ele só olhava e passava e continuava a mesma coisa, porque ele passava e não, mas é que o jogo dele, não seguia, o jogo dele é trazer a bola até a intermediária e depois entregar para alguém. Exatamente isso, ele estava fazendo a parte dele. Só que daí eu fico assim pensando, poxa, não sei quantos milhões no Nardoni, por que não reservar esse dinheiro para a gente, né, ter mais bala na agulha para negociar com a Juventus? Outra questão que eu queria falar, pai, é o Monsalve, porque alguns jogos eu venho achando que o Monsalve estava sendo sacrificado pelo modo de jogar.
Ontem eu vendo a opinião de alguns comentaristas, dizendo que o Monsalve jogou muito mal e que foi muito responsável pelo baixo desempenho no primeiro tempo por não ficar retendo a bola. Eu não sei, mas eu ainda não concordo com essa visão. Eu vejo o time todo, como é que o meia vai pegar a bola e reter a bola se o time todo tá recuado, deixando o adversário jogar. A característica dele é mais de pegar a bola, conduzir e driblar. Se ele acertar, ele vai fazer exatamente aquilo que nós estamos pedindo, quebrar a linha defensiva individualmente. Se ele errar, a gente vai perder a posse da bola. Né? É um risco que se corre, é a mesma coisa que o Enamorado. O Enamorado ontem foi desarmado várias vezes pelo Patrick, que, vou te dizer, eu observei bem. Eu acho que ele está mais pesado que eu, tranquilamente. Mas ele não tá. Ele tá fora de forma, mas mesmo assim. Mas sabia botar o pé na bola, desarmar de maneira limpa. Olha, o jogo ontem foi decepcionante, né? São poucas coisas que tu consegue procurar para tentar tirar de bom. A única que eu vou dizer assim é o Everton. Que fez mais um milagre, pegou um pênalti. Foi a boa notícia da noite foi o Everton, né? Mas fora isso, eu não consigo ver uma boa atuação de ninguém. Teve jogadores como o Arthur e o Dodi que entraram e melhoraram o time, mas mesmo assim, uma atuação, não tinha nem como eles mostraram, porque eles dependem de outros para ter uma boa atuação, né? O Amuso foi ali, eu acho que o jogador que mais tentou alguma coisa, né? Mas repetiu várias vezes o mesmo erro de sempre pegar e, em vez de ir à linha de fundo ou tentar jogada aguda, ele passava e ia para o meio para chutar. Deu 2 chutes muito bonitos, pelo menos 2. No primeiro tempo botou uma bola na trave, uma bola cruzada que ele pegou muito bonito, deu na trave, mas ele está ficando muito óbvio sempre pegando e tomando o sentido do meio para dar aquela bola chapada ou passar para alguém. Então ele tem que variar mais a jogada dele. Isso é uma questão de orientação, o técnico tem que orientar. O Mano teve esse trabalho com ele ano passado, porque ele não ia para ponta, né? E o Mano trabalhou muito com ele para ele variar mais. Só ou que ir para ponta ou ir para a cara do gol. Às vezes ele pode ir para a cara do gol. Mais uma vez ele podia ir para a cara do gol, ele parava a jogada para sair para o meio. Sim, por não se sentir confortável, né? Não adianta ter um jogador com a qualidade e ele repetir a mesma jogada. E a mesma coisa acontecia do lado direito, tanto com o Enamorado quanto o TT. O TT jogou um pouquinho a coisa melhor, jogou melhor do que o outro jogo, porque no outro jogo ele não jogou, não. Ele era -1. Ontem, pelo menos, ele não foi -1, mas mostrou que também está muito longe de ter condições de ser titular. Ele não era para ser relacionado ainda. Olha, ontem eu vou dizer que se o Grêmio como um todo estivesse jogando bem, ele até poderia ter feito alguma diferença no entrar, porque ele somou ali, ele somou ontem. Não brilhantemente, que nem é o investimento dele. Não foi nada brilhante. Mas ele somou um pouco. Então, se o time todo tá jogando, pelo menos ele poderia ter feito algum passe, alguma jogada. Mas só que ontem ninguém estava rendendo. Né? O Carlos Vinícius, assim, um jogador maravilhoso, encontra gols ali que a gente se surpreende. Mas ontem ele estava pior que o Neymar, ele estava muito cai-cai, né? Era qualquer coisa caía no chão. Ele estava se atirando, tentando cavar um pênalti, não adianta. Não, mano. Não adianta. E na especialidade dele, ele teve uma bola, né? Nem sempre a gente vai acertar todas, isso daí é compreensível, né? E que ele cabeceou bem no meio e, né, nas mãos do goleiro. Poderia ter sido diferente, ele poderia ter conseguido executar bem e colocado longe do goleiro e feito gol. Mas não dá para exigir que seja mas ele recebeu uma bola para fazer o que ele sabe. Não dá para exigir 100% de aproveitamento do centroavante. Exatamente, eu coloquei aqui primeiro.
né? Todo mundo erra, ele não vai acertar todas. E ele recebeu uma bola em condições. Isso daí não pode. Até o fato dele ficar tentando cavar pênalti, eu achei que era até por frustração de que a bola não chegava. É um desespero que a bola não chega. Ou não chega em condições nunca. É só para brigar contra zagueiro. E agora nós vamos pegar um time pequeno da Sul-Americana, mas tem toda a questão de viagem, né? E depois o Grenal, né? Eu sei tenho medo do Grenal já. A questão, tô com medo. É que Grenal é Grenal, né, pai? Eu vejo que o Grêmio, ele mais de uma vez, quando é esses times menores, tem entrado de salto alto, que isso não pode acontecer. Não pode acontecer mesmo. Em casa, contra o Remo, vou golear o natural. Não é assim, não é. Remo é time de Série B. O que os caras sabem fazer é físico. Então, assim, se tu entrar mole, tu não vai jogar pra ganhar o natural. Tu tem que jogar firme também e com qualidade. Aí sim, aí você goleia o natural. E o nosso Pinóquio, por favor, para de inventar que não colocou a Muso lá contra o Palmeiras, porque ele tinha um desconforto muscular. Aí ele entrou lá quando o Palmeiras jogou o segundo tempo todo correndo, jogou ontem o jogo todo correndo. Que desconforto muscular é esse, Pinóquio? Para justificar escalações erradas, eles estão usando o departamento médico para poupar jogador, que nem nítido que eles queriam poupar o Arthur. Eles usam o departamento médico, usam assim, desconforto, porque desconforto é o quê? É desconforto, não é lesão. Né? Eles estão utilizando de uma tática de ficar tentando iludir, né, o torcedor, imprensa, tentando colocar desculpas. Eu não posso provar, mas é o que parece. O próprio Antônio Dutra Júnior também normalizou, porque é um time de transição. Não. É o Remo, na arena. Vou repetir. É o Remo jogando contra o Grêmio na arena. Não existe time que nós estamos em fase de transição. Se botar o sub-20 lá, o torcedor vai querer que se imponha em cima do Remo na arena. Antônio Dutra Júnior não tem isso. Luiz Castro não tem isso. Isso aqui nós somos um canal de opinião de torcedor para torcedor. Eu tenho certeza que o torcedor que nos assiste agora tem a mesma opinião que nós. Contra o Remo, na arena ainda por cima, não tem essa de o time está em transição, é ano de transição, é muitos jovens. Não. Para cima deles. E jogar com raça e jogar com qualidade. E escalar correto desde o primeiro tempo, desde a hora que vai entrar em campo, e substituir correto. É só isso que a gente pede, né? Fora o empenho em campo. É isso aí, gente. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento de água mineral Itaara, né? Pura como a vida, sódio baixíssimo, pH neutro, uma água super leve, diferenciada, né? Para ti que pensa em saúde, vai na fé, água Itaara. Pitana Barber Studio, barbearia em Camaquã, né? Um lugar muito aconchegante, os barbeiros lá, muito gente boa, né? Precisa dar um tapa no cabelo, na barba, vai lá. Se quiser só ir tomar um cafezinho, uma gelada, bater um papo também, né? Recomendo. E Estúdio Fitness, academia também em Camaquã, né? Instrutores muito bons, né? Muito profissionais, equipamentos maravilhosos, né? Academia que eu treino lá e recomendo para todo mundo, né, pessoal? Isso aí. E deixa o like, né? Comenta aí o que vocês acham, compartilha para os amigos se gostaram da nossa opinião, tá? E se inscreve aí, nos dá essa força, ativa as notificações e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Abraço.